Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro filosófico. Sou o professor Isaías, hoje aqui novamente auxiliado pela FOFA, e hoje nós vamos trabalhar a analítica, ou seja, o pensamento aristotélico, a análise da realidade feita por esse grande filósofo chamado Aristóteles. Então, para Aristóteles, o conhecimento só pode ser possível através dos sentidos. Nisso ele já bate de cara com Platão. Platão acha que o conhecimento vem primeiro pela razão e depois ele se traduz pelos sentidos. Agora, ele é traduzido pelos sentidos logo em seguida. Aristóteles, ao contrário, é pela visão, audição, tato, paladar e olfato que nós adquirimos o conhecimento e ele vai ser processado na nossa cabeça para que a gente faça uma verdadeira produção, uma produção eficaz do conhecimento. No entanto, ele não chamava a analítica de lógica e nem chamava a lógica de filosofia. Para ele era um organon, ou seja, um instrumento que pode servir tanto para a filosofia quanto servir para ciência. Então, quando nós temos um argumento, um silogismo apodítico, ou seja, um silogismo lógico, então aí nós temos uma ciência. Quando nós temos um silogismo hipotético, aí nós temos que trabalhar com a filosofia. Então, a teoria do conhecimento de Aristóteles afirma que para acessar a verdade é necessário que o entendimento sintetize os estímulos sensoriais, ou seja, que a cabeça organize aquilo que nós conseguimos captar pelos nossos 5 sentidos. Agora, uma outra coisa, na teoria do conhecimento de Aristóteles, há uma categorização hierárquica do conhecimento, uma vez que o conhecimento pode ocorrer em diferentes níveis. Por exemplo, nós temos aí um pouco a divisão das ciências para ele. Então, esses tipos de conhecimento são, primeiro, o conhecimento produtivo, por exemplo, a tecelagem, a agricultura, a técnica, a própria criação de animais estão relacionados a esse tipo de ciência, a esse tipo de conhecimento. Agora, nós temos um segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento prático. Aí não precisa nem ler o texto, só basta você entender o seguinte: ética e política. Se entender ética e política, aí você já estará entendendo o pensamento de Aristóteles a respeito dessas duas ciências. A ética, ela na verdade é uma espécie de política na minha vida pessoal e a política é uma espécie de ética na vida coletiva. É assim que funciona para Aristóteles. Agora, outra coisa é que nós temos o conhecimento contemplativo ou teórico. Aí, nesse momento, ele vai concordar um pouquinho com Platão. Então, nós precisamos processar na razão, nós precisamos processar a nossa mente para que produza o verdadeiro conhecimento, para que chegue ao resultado que nos leve à felicidade, porque tanto a finalidade da ética, da política, da agricultura, de qualquer ciência que nós colocamos em prática, é a felicidade, que em grego é chamado eudaimonia, que a gente chama de felicidade. Então, o Aristóteles ele vai justamente dizer que todo tipo de conhecimento captado pelos sentidos ele vai ser processado na razão. Agora, a lógica tem os seus princípios. Então, quando nós temos que pensar logicamente, nós devemos seguir alguns princípios segundo o pensamento aristotélico. Qual é o primeiro princípio? O princípio de identidade. O princípio de identidade quer dizer que uma coisa é igual a ela mesma, não podendo ser diferente. Por exemplo, um triângulo é uma figura de 3 lados. Bom, só que aí nós vamos ter também o princípio de não contradição. O princípio de não contradição quer dizer o seguinte: um triângulo é uma figura de 3 lados ou não é um triângulo. Isaías é um homem ou não é um homem. Então, é o princípio de não contradição. E depois nós temos o princípio do terceiro excluído. Então, toda proposição é verdadeira ou falsa, não existindo uma possibilidade. Então, o que isso vai significar? Um triângulo é uma figura de 3 lados ou não é um triângulo e não existe uma terceira possibilidade. Então, os princípios são princípio de identidade, princípio de não contradição e princípio do terceiro excluído. Isso é muito importante para que a gente possa entender a lógica aristotélica. Agora,
Silogismo, o que que é? É um modelo de raciocínio baseado na ideia da dedução, composto por duas premissas que agem para gerar uma conclusão. Então, nós temos aí o exemplo clássico, né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Então, nós temos aí um silogismo apodítico, porque a primeira afirmação é verdadeiramente uma afirmação, a segunda também é uma afirmação, nós vamos ter uma conclusão afirmativa. Portanto, esse raciocínio ele não é nem hipotético, nem dialético. Agora, conforme o pensamento de Aristóteles, as duas premissas deveriam se unir para formar a terceira ideia, que seria a conclusão, que seria o conjunto de tudo, as premissas mais a conclusão, o que nós chamamos de silogismo. Então, todo homem é mortal, é a primeira premissa, Sócrates é homem, é a segunda premissa, e a conclusão, Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Agora, temos que ter um cuidado. Qual é o cuidado que precisamos ter? É que o raciocínio, nesse caso que nós tratamos até agora, ele é apodítico, mas ele pode ser hipotético ou dedutivo, né? Ele pode ser hipotético ou dedutivo, ou de certo modo, é aquele que chama, que pode ter dois sentidos. Então, vamos pegar a mesma frase que nós colocamos lá. Todo homem é mortal. Se eu colocar na segunda premissa, talvez Sócrates seja homem, a conclusão vai ficar, talvez Sócrates seja mortal. E se as duas premissas forem hipotéticas, também nós vamos ter um raciocínio hipotético. Aliás, se qualquer uma das premissas, ou a primeira ou a segunda, for hipotética, nós vamos concluir hipoteticamente. Então é dialético, é um pensamento dialético, serve para a filosofia, porque no primeiro caso, todo homem é mortal, não precisa investigar nada, mas quando eu digo, talvez Sócrates seja mortal, aí preciso investigar o Sócrates. Aí já é filosofia. Agora, vamos supor o contrário, que eu diga assim, talvez todos os homens sejam mortais, Sócrates é homem. Aí tem pano para as mangas, porque você vai precisar investigar toda a humanidade. Aí vai levar alguns séculos, não é? Talvez a gente não tenha tempo para isso. Pelo menos um indivíduo só não vai ter tempo suficiente para investigar 8 bilhões de pessoas para saber se todos são homens ou não. Então, a analítica é justamente isso. Ela serve para a filosofia e serve para a ciência, por isso é que o Aristóteles vai dizer que é um órgão, ou seja, um instrumento que serve para a filosofia e para a ciência. Bom, então, prosseguindo, tem também o silogismo falacioso, que é aquilo que nós chamamos de falácia, né? Os sofismas, né? O sofisma ou sofisma, ou ainda falácia, é uma linha de pensamento ou retórica que visa induzir o erro a partir de uma falsa lógica ou um falso sentido. Então, tem a intenção de enganar e, em determinadas situações, o silogismo pode apresentar uma relação afinada com o pensamento dos sofistas que tentavam argumentar não para defender a verdade, mas para defender aquilo que é conveniente. Mesmo sendo um pensamento lógico, pode gerar conclusões equivocadas, sem validade, como no exemplo que nós temos aí. Na Bíblia está escrito que Deus é amor. A gente diz que o amor é cego. Se o Altamiro é cego, então o Altamiro é Deus? Não, aí você está vendo que não tem nenhum erro de linguagem, não tem nenhum erro de língua portuguesa, por exemplo, mas o argumento não tem validade. Deus é amor, o amor é cego, Altamiro é cego, logo Altamiro é Deus. Esse argumento ele não tem validade. Então, não basta apenas articular aquilo que a gente fala, mas articular também aquilo que a gente pensa. Bom, então agora nós temos aí uma questão proposta que ela é muito importante para entender dois aspectos da filosofia aristotélica. Um deles, a lógica, né? E o outro deles, a linguagem, porque quando nós tratamos da filosofia, então nós tratamos dela do seguinte modo, nós tratamos das áreas da filosofia. Então nós temos a história da filosofia, nós temos a epistemologia ou teoria do conhecimento, aí nós temos também a estética, nós temos a ética, aí a metafísica, a lógica, a política
e a filosofia da linguagem. Então, essas são as áreas da filosofia que também são passíveis de cair nos exames do Enem. Então, a gente precisa ter um domínio de conhecimento dessas áreas da filosofia. Então, seguindo aí o pensamento aristotélico, aí nós vamos ter o seguinte. Nós temos a questão, e essa questão, ela vai tratar do seguinte. Às vezes, isso aqui é um texto do Aristóteles, esse conteúdo ele está aí na página 112 do nosso material didático, que ainda é o volume 1. Então, às vezes, o argumento que não conclui é inepto, se os dados forem diversas, improváveis ou falsos, mas nem por isso, às vezes, merece ser desprezado. Quando é posta de parte uma das questões acerca da qual ou pela qual o argumento se efetua, o raciocínio que simultaneamente negligenciou compor e concluir corretamente é um raciocínio inepto. Mas, quando o que ficou de parte foi algo de estranho à própria argumentação, então não é de modo nenhum desprezível. Mesmo o argumento é aceitável, ainda que o interrogante não haja formulado corretamente as questões. Então, isso aí é tirado do livro do Aristóteles, então, escrito por ele, o nome do livro é Organon, que significa instrumento, que, como já falei, ele é útil, seja para a filosofia, seja para a ciência. Então, Aristóteles destaca a importância da sintaxe, ou estrutura formal, dos signos da linguagem analítica na elaboração de um argumento, logo com a leitura do seu texto acima proposto, também podemos admitir que para Aristóteles, letra A. Então vamos aqui passar, nós já temos aí a letra A. Então, a forma e significação do argumento, apesar de distintos, não afetam a verdade de um raciocínio? Ora, quando nós temos premissas distonantes, muitas vezes nós não podemos concluir nada. Por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é um titã. De duas premissas contraditórias, nada se pode concluir. Bom, então, letra B. Apenas a coerência interna da analítica do pensamento não é suficiente para fazer avançar as provas racionais. Letra C. O ser se diz em vários sentidos, ou seja, a verdade pode ser encontrada com outras formas de dedução silogística. Então, não. Então, para Aristóteles, tudo obedece a regras. E quais são os passos da regra? Os três princípios. Princípio de identidade, princípio de não contradição e princípio do terceiro excluído. Então, essas são as coisas que estão aí incluídas na regra. Bom, então, letra D. Ao apresentar axiomas verdadeiros, um raciocínio prescinde de regras, pois seu conteúdo expresso legitima sua validade. Então, não apenas aquilo que se fala expressa a validade de um conteúdo. Então, como naquele texto que nós colocamos aí, naquela frase, Deus é amor, o amor é cego, Aderaldo é cego, então Aderaldo é Deus. Então, só a estrutura da linguagem, sem o raciocínio, sem aquela capacidade de perceber o certo e o errado, não é possível a gente chegar a conclusões válidas, né? Bom, e depois nós temos aí a letra E. A analítica aristotélica é um instrumento importante para a avaliação do discurso científico, uma vez que seus parâmetros metodológicos são flexíveis. Então, a primeira parte dessa afirmação é verdadeira. Então, a analítica aristotélica ela é fundamental, ela é um instrumento de vital importância para a gente elucidar a verdade. Porém, não tem nada de flexibilidade nos métodos aristotélicos. Então, é nesse sentido que nós podemos entender que nem tudo é verdadeiro. Então, aquela história de que a verdade só depende de pontos de vistas, ela é parcialmente falsa. É claro que nós podemos entender que a verdade é uma só,
em algumas situações. Por exemplo, nos números matemáticos, 2 mais 2 são 4, essa verdade ela não vai ser mudada. Porém, quando nós estabelecemos outras coisas, qual é o casamento correto? É o casamento monogâmico ou o casamento poligâmico? Aí nós já vamos estar tratando da questão cultural. Aliás, uma coisa que nós vamos abordar no nosso próximo encontro. Bom, então, o que nós vamos ter aí como verdadeiro nesse momento? Nós vamos ter como verdadeiro aí a nossa letra B. Então, a letra B, ela vai ser o argumento verdadeiro dentro daquilo que a questão está propondo. Aristóteles, então, ele vai achar que apenas a coerência interna da analítica do pensamento não é suficiente para fazer avançar as provas racionais. Então, as provas racionais, elas estão muito mais relacionadas com o conteúdo do que simplesmente com a maneira de proferir, com a maneira de falar. Bom, então, de certo modo, nós abordamos dois aspectos do Aristóteles, dois aspectos da filosofia aristotélica. Um, a lógica, e o outro, a linguagem. Vale lembrar aqui também que nós vamos ter uma aula no futuro sobre as falácias, que vão estar relacionadas com a lógica informal. Aí nós vamos tentar elucidar o que são os discursos falaciosos que vão contra o pensamento aristotélico. Então, para que você possa continuar aprofundando esses conteúdos, levando em frente o conhecimento e aprimorando-o, nós precisamos estar constantemente consultando a nossa plataforma para que a gente possa acessar não apenas os conteúdos de filosofia, mas outros conteúdos também, para que a gente possa fortalecer a nossa busca pelos nossos objetivos. Então, eu quero que a gente visite a plataforma, verifique a filosofia, verifique as outras disciplinas e, desde já, eu quero fazer o convite para que a gente possa trabalhar no nosso próximo encontro a questão do etnocentrismo e do relativismo cultural. Então, qual é a cultura certa, qual é a cultura errada? Existe uma cultura superior e uma cultura inferior? Essa reflexão é uma reflexão que eu proponho fazer com todos vocês no nosso próximo encontro. Então, no momento, eu agradeço pela atenção dispensada e a gente se encontra brevemente, se Deus quiser. Até o nosso próximo encontro.